me escutando bem? Sim. Bacana. Hoje a gente vai conversar um pouquinho nessa mentoria sobre produção científica, focando um pouquinho mais no artigo científico, né? Mas vamos dar dicas aqui, conversar um pouquinho sobre a produção científica no geral, certo? Vocês podem fazer as perguntas aqui no chat, podem também pedir para poder falar alguma coisa. Se eu estiver falando muito rápido, podem fazer perguntas também, tá bom? Meu nome é Pamela. Eu vim da área de Relações Internacionais, me especializei em comércio exterior e aí depois, em 2010, fui para a escrita acadêmica, fui cursar letras na USP e lá eu tive o privilégio de poder trabalhar um pouquinho na revista científica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da FEFELESH, onde eu tive um pouquinho mais de experiência sobre o campo editorial acadêmico. Em 2020 eu vim fazer medicina, em 2021 escrevi junto com a INAE o projeto de revista científica e aí em 2022 a gente inaugurou, junto com uma equipe multidisciplinar, né, o Departamento de Investigação da Universidade Central do Paraguai, junto com a revista científica também, que, se não me engano, nesse momento está desativada, né? Pude ser a fundadora da Liga Acadêmica de Clínica Médica e agora, nesse momento, estou trabalhando no Veredas, escrita científica e terminando minha carreira aqui de medicina, terminando meu internato em Assunção. Então, gente, sem mais delongas, vamos começar a conversar um pouquinho sobre os nossos objetivos de hoje, que são, no final dessa mentoria aqui, a gente ter uma noção geral da pesquisa acadêmica, da investigação científica, ver o potencial da inteligência artificial, é um tema polêmico aí, mas também muito interessante para poder a gente estar conversando e se atualizando nesse campo, né? A gente sabe que a gente não pode ficar para trás nesse momento em que as mudanças ocorrem tão rapidamente. E o impacto, né, do nosso conhecimento. Quando a gente está falando sobre pesquisa científica, pesquisa acadêmica, a gente que tem interesse, imagino vocês todos que estão aqui nessa oficina, em contribuir para o conhecimento médico nosso, mas também posterior, né? Esses dados que a gente vai produzindo, eles vão ser citados investigadores e eles vão fazer parte do conhecimento médico para a posterioridade, né? Bom, gente, vocês que estão participando dessa oficina, acredito que todos vocês têm interesse na pesquisa científica e já pensaram sobre algum tema para a pesquisa de vocês, um tema mais geral ou um tema mais específico. Então, para começar aqui a nossa dinâmica, gostaria que vocês pegassem uma folha de papel e uma caneta ou o celular aí na mão e escrevessem esse tema que vocês já pensaram em algum momento em fazer a pesquisa de vocês, tá bom? E a gente vai analisar agora de uma forma um pouco mais prática a construção, como virar essa ideia, como transformar essa ideia de pesquisa, né, numa pesquisa sólida, num tema de pesquisa sólida. E como que a gente vai analisar agora o que vocês acabaram de escrever aí no celular de vocês, ou com papel e com a caneta aí, com vocês aí? A gente vai ver esse tema através do impacto potencial que ele pode ter, como que ele pode influenciar o conhecimento na área médica. E também vamos analisar esse tema de pesquisa de acordo com o esforço que a gente pode dedicar, o tempo que a gente pode dedicar à pesquisa, né? Na questão do impacto social, a gente tem a questão da originalidade, né? Às vezes a gente tem a ideia de um tema muito bacana na cabeça,
mas um tema que, devido à estrutura que a gente tem no momento, não vai ser possível realizar. Um tema, por exemplo, que envolve pesquisa com ratos. A gente não tem um laboratório no momento que vai poder fazer essa pesquisa. Então, a gente tem que pensar na originalidade dentro da realidade. Manter o que se pode ser feito com a nossa ideia original também. Né? Então, a viabilidade, esse último item, também vai para essa questão. Os recursos. A gente quer fazer uma pesquisa, mas envolve um investimento, né? Que a gente não tem como viajar para algum local para poder obter uma informação. Então, tem que ver a viabilidade da pesquisa. E a relevância? Bom, às vezes você escolheu um tema super bacana, mas que já foi amplamente discutido na área médica. E aí vai uma pequena dica. A gente está no Paraguai, né? Estudando medicina aqui. E existem muitos temas que, se a gente esmiuçar, for para uma complicação, escolhi uma patologia, eu vou para uma complicação específica dessa patologia e vou determinar o perfil social do paciente que sofre essa patologia aqui no Paraguai. Pronto, eu tenho um tema original, porque não vai ter uma publicação tão específica assim. Então, citar para vocês aqui, por exemplo, a gente tem a cirurgia de colecistectomia, que é a remoção da vesícula biliar. É uma das pesquisas que está em andamento, então, só para poder comentar aqui com vocês. É um tema que já foi muito revisto e visto na medicina, tem muita bibliografia a respeito, mas a gente tem um perfil social do paciente atualmente aqui no Paraguai. Muitas vezes não temos, aliás, não temos nenhum artigo recente publicado com esse perfil. E aí a nossa pesquisa, apesar de ser de um tema já muito visitado, a gente consegue a originalidade. Então aí o começo da nossa pesquisa. A outra questão é a questão do tempo, do esforço do tempo. Você pode ter essa ideia, nossa, vou me esforçar muito, vou gastar um tempo, mas a gente tem uma carreira corrida, complicada, né? Que a medicina, muitos trabalham também, além de estar estudando. Então, você tem que ver a disposição para se dedicar a esse tema, o tempo que você vai ter. Você está querendo uma pesquisa de campo, mas quem sabe sua pesquisa de campo pode ser um pouquinho diferente do que o que você imaginou inicialmente. Adaptar o tema a essa relação de tempo e esforço, né? Certo. Aí a gente vai pegar esse tema inicial que a gente pensou, que vocês escreveram lá no começo, e vamos começar a estruturar o plano de ação para seguir esse tema. E como eu disse, isso vai servir para artigo científico, para produção de artigo científico, mas vai servir para produção acadêmica no geral, para um trabalho que você tem de uma disciplina específica, um banner para a criação, para participar de algum evento acadêmico, um livro acadêmico, capítulo de um livro, vai poder ser utilizado no geral. A metodologia, às vezes, pode ser cansativa. A gente pensa, nossa, essa palavra já assusta, né? Especialmente para quem não tem toda a vivência ali na pesquisa. Então, utilize-se da inteligência artificial com ética. A gente vai tratar um pouquinho mais especificamente da IA, mas com ética e com consciência, você pode se ajudar a entender o seu caminho, a metodologia, e depois conseguir realizar. Então, nesse sentido você pode... A gente vai tratar várias IAs aqui, mas também as mais conhecidas, não vou citar aqui, mas vocês têm o Gemini, o GPT, né? Que a gente não utiliza tanto para investigação acadêmica, mas que pode ser uma fonte de ideias nesse começo. Eu tenho uma ideia de pesquisa, mas eu não sei qual metodologia seria mais aplicável na minha realidade.
Então, no caso que a gente falou sobre a retirada da vesícula, a gente tem um hospital aqui perto, em que a gente pode ter acesso às fichas clínicas do hospital, e a coleta de dados, o manejamento da coleta de dados foi através dessas fichas clínicas, né? Então, você pode se utilizar aí da IA para poder pedir para ela te auxiliar qual metodologia eu poderia utilizar, entende? Então, é com uma consciência que a gente vai ver o uso da IA. Definir bem o objetivo, o que eu quero investigar, descrever bem o meu estudo, se ele é experimental, se ele é qualitativo, quantitativo, ver a escolha do método que eu vou depender, né? O tipo de pesquisa, vou ver se é um questionário, se eu vou fazer entrevista, se eu vou pegar dados de laboratório, se eu vou analisar documentos que já foram publicados. Para planejar a coleta de dados, né? Entender como que vai ser feita essa análise de dados depois também. Como que eu vou interpretar as informações coletadas? A IA pode ajudar, mas ela não vai fazer isso por você, tá bom? A partir desse planejamento, a gente pode selecionar as IAs que vão melhor se encaixar na nossa metodologia de investigação. Então, se a sua pesquisa foi baseada em questionário, por exemplo, pode usar o Google Forms, ou o SurveyMonkey, ou outras IAs que a gente vai estar vendo agora a seguir. Fontes confiáveis acadêmicas. Então, ainda antes da gente entrar na propriamente dita, eu já selecionei o meu tema. Já fui um pouquinho mais a fundo nele, né? E estruturei qual que é a metodologia que eu vou utilizar para explorar esse tema. E para poder eu não... Estou falando aqui o básico, né? Para poder eu não entrar e simplesmente digitar no Google a minha pesquisa, eu tenho algumas fontes que são muito confiáveis. A gente vai citar 4 delas aqui, mas fora essas fontes, a gente sempre pode estar utilizando sites do governo, como o INEP, podemos também estar utilizando dados de revistas físicas e jornais, que é um recorte do tempo, do espaço ali, um retrato do que estava acontecendo naquele momento. Aqui nós temos 4 bases de dados, né, muito conhecidas. Vocês provavelmente já viram. Se vocês tiverem outras que quiserem mencionar aqui no chat, para poder colaborar também com o conhecimento geral. Mas se vocês utilizarem essas 4 bases de dados, vocês já não correm o risco de fazer uma pesquisa com uma bibliografia questionável, né? Que depois... O Wikipédia é um site muito óbvio, por exemplo, que é uma bibliografia questionável, mas tem sites que às vezes não são tão óbvios, tem locais que a gente precisa que não são tão óbvios, então a gente se ater a bases de dados já conhecidas, já amplamente divulgadas, é muito positivo no desenvolvimento do trabalho, tá? A minha intenção aqui com vocês era entrar em cada um desses sites e mostrar para vocês como funciona, mas eu estou com um pequeno problema de bateria no outro dispositivo que eu tenho já logado as minhas contas. Então, contando aqui um pouquinho para vocês e dando algumas dicas de como entrar, a Cielo, ela é uma livraria eletrônica. A livraria eletrônica, a gente entra, pega um livro na estante, né? Pega uma revista, ali não vai ser muito diferente, só que a gente pode pesquisar por um dado específico com palavras-chave. E aí, novamente, você pode usar a IA para poder falar, olha, eu tenho essa pesquisa que eu quero fazer. Quais são as melhores palavras-chave para poder eu pesquisar na Cielo? Utilizar a IA de uma forma inteligente, né? E aí você joga lá. A Cielo, ela é uma livraria que tem temas diversos, não só da medicina, não só das áreas biomédicas, né? Já a PubMed, essas outras revistas que a gente está citando, elas são mais voltadas para a área
da medicina e para as áreas biomédicas. A PubMed é outra livraria eletrônica também, só que nacional dos Estados Unidos. Então, a gente vê aí a importância do inglês na pesquisa científica. Você não vai conseguir escapar do inglês se você quer fazer uma pesquisa profunda, uma pesquisa de impacto sobre o seu tema. Mas, se você não fala inglês, isso não é mais um problema, uma, entre aspas, desculpa para poder você não acessar esses textos. A gente tem aí, novamente, tradutores online e inteligências artificiais que fazem a tradução desses textos. Então, não fiquem com medo de pesquisar em inglês. Novamente, utilize lá a IA se você não domina o inglês, né? Para poder fazer a tradução e aí jogar nessas outras plataformas. A PubMed, a Nature Science, a Web of Science e Scopus são revistas, especialmente a Nature e a Web of Science Scopus, elas são revistas que têm mais publicações internacionais apenas em inglês e que se você não procurar essa forma de acessar esses textos, sua pesquisa pode cair muito em qualidade na bibliografia, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso tema de destaque hoje à noite, e também um tema um tanto polêmico, né? A utilização das inteligências artificiais na pesquisa acadêmica. Especialmente por professores, muitas vezes nossos, por pessoas um pouco mais velhas, a gente vê um certo preconceito, como se fosse possível produzir uma pesquisa completa apenas com um prompt que você joga lá no GPT e tem toda a pesquisa. Essa pesquisa não vai ser de qualidade. A IA ela pode inventar dados e se você não for atrás de analisar esses dados, de ler, o seu texto também pode faltar com aquilo que foi planejado inicialmente por você mesmo. Então, a gente está divulgando uma informação falsa, né? Uma informação sem consciência e sem ética. Então, a gente enfoca muito importante enfocar na questão ética e consciente da utilização dessas ferramentas. E também que a gente não pode ficar para trás. As inteligências artificiais, elas têm acelerado o processo de investigação. Pesquisas que durariam 4, 5 anos podem durar, às vezes, 6 meses, 3 meses. Podem ter um tempo imensamente reduzido se você souber utilizar essa inteligência artificial de uma forma certa. Outra questão aqui que a gente precisa desmistificar é que você vai usar uma inteligência artificial para criar toda a sua pesquisa. Não é bem assim. A gente tem diversas IAs que vão ser úteis em diferentes etapas do processo de escrita científica, né? E que levam tempo, inclusive, para poder você se familiarizar e conseguir usar com fluidez essas IAs. Inclusive, a gente pode, em algum outro momento, também tá fazendo alguma outra workshop sobre cada uma dessas IAs, conversar um pouquinho mais sobre elas, né? A intenção não é tornar o tema cansativo, a gente sabe que a escrita científica já pode ser cansativa, então a gente vai falar de uma forma dinâmica, algumas dicas e tal sobre essas ferramentas, mas em algum outro momento a gente pode esmiuçar mais ainda essas ferramentas, tá bom? Para referências científicas, a gente mostrou ali algumas bases de dados em que a gente pode ir lá, digitar termos-chave e ter uma lista de artigos científicos sobre aquele tema. E aí depois, como que a gente vai organizar todas essas referências para elas estarem lá no nosso texto em Vancouver, né, na linguagem NLM, né, que é a mais amplamente aceita na área médica?
sem se complicar. Porque às vezes a gente quer usar uma referência numa parte do texto, depois usar em outra parte, fica aquela trabalho exaustivo, né? E de se desorganizar. Então, o Mendeley, ele é a ferramenta mais amplamente conhecida, é um software de padrão, o que quer dizer que ele é muito utilizado na área acadêmica e aceito, ele é bem visto. Se você cita na sua metodologia trabalho que você utilizou essa fonte, a sua pesquisa vai crescer em prestígio, né? Ela vai ter um a mais ali. O Mendeley, ele é uma ferramenta gratuita. Você digita ali Mendeley no Google, já vai sair entre as primeiras opções, faz o seu cadastro e começa a alimentar, pode ser tanto colando o site que você pegou ali, da Scopus, da Nature, a revista, o artigo científico que você utilizou e colando no Mendeley. Você também pode pegar a referência completa e colar ali. Ele não é difícil de utilizar, mas também tem os seus macetes, a gente pode estar desenvolvendo ele em um outro momento. O Zotero, esse aplicativo aí, também é muito utilizado na área acadêmica. Ele é um pouco menos conhecido, um pouco mais recente, mas também dá para poder utilizar aí ele sem medo de errar. A busca de bibliografia. A busca de bibliografia talvez seja o local onde a gente vai ter mais inteligências artificiais para realizar pesquisas. A gente comenta aqui de duas IAs muito utilizadas e aceitas aí para fazer um mapeio do campo de estudo, mas também vamos mencionar outras, e se vocês novamente tiverem algumas para poder contribuir, podem também mandar aqui para a gente. Então, a gente conversou sobre as bases de dados confiáveis e agora a gente tem essas IAs que também vão ajudar a gente a encontrar a nossa bibliografia. A vantagem é que essas IAs, elas já vão selecionar dentro do tema sugerido quais são as que mais se encaixam para a nossa bibliografia específica, né? Esse próximo aqui, eu gosto muito dessa ferramenta, utilizo muito na minha pesquisa, que é o LCIT. O SciSpace, ele também é bastante utilizado, eu não manejo muito dessa IA, mas tanto o Spice quanto o LCIT, eles precisam que você faça a pesquisa em inglês. Então, novamente, você vai utilizar uma outra IA para poder, se você não domina o inglês, para poder traduzir e jogar lá a sua pesquisa. O LCIT, você jogando as palavras-chave, ele é capaz de, na versão gratuita, pesquisar 50 artigos para você, 50 artigos científicos. Ele vai selecionar desses artigos científicos os que mais têm a ver com a sua pesquisa, vai fazer um resumo de cada artigo, uma tabela relacionando temas principais entre os artigos selecionados e, finalmente, um texto de análise desses artigos. Então, ele é uma ferramenta muito útil que pode facilitar aí a sua análise. E é uma ferramenta utilizada no meio acadêmico e aceita no meio acadêmico, bem vista no meio acadêmico, né? Em todas essas etapas que a gente mencionou, a gente vai parar, e agora vale a pena enfocar isso no LCIT. A gente vai parar e vai ler o texto produzido, né? Nas outras a gente não foca muito nisso, né? No Mendeley, porque são referências bibliográficas. Mas quando a gente vai para análise de texto, a gente precisa ver que a inteligência artificial não está participando da nossa
do nosso acompanhamento com o nosso professor, da nossa ideia de pesquisa. Então, a gente tem que ler, adaptar, ver como que essa informação vai se encaixar no nosso texto. Novamente, utilizando a inteligência artificial com ética, né? E com consciência desses dados que estão sendo gerados, tá bom? Então, ela vai ajudar principalmente para o entendimento de textos complexos. Imagina um texto complexo ainda por cima em inglês. Ela vai ajudar você a decifrar esse texto. São ferramentas que, como eu disse, são em inglês e você vai precisar de um tradutor caso você não domine o idioma. E aí, vamos um pouco para escrita desse texto, né? A gente vai ver daqui a pouco algumas IAs para extração de dados, para depois eu fazer essa revisão do texto, fazer essa produção do texto, analisar essa informação e produzir o meu texto. Mas falando sobre a produção do texto, eu vou ter IAs que me ajudam na escrita e vou ter IAs que me ajudam na revisão. A escrita é a questão mais controversa e mais que tem que se ter uma ética e uma consciência na utilização da IA, né? O Grammarly, para correção, a gente precisa escrever um texto que depois vai ser publicado numa revista científica que só aceita em inglês. Então, ele é uma ferramenta de correção de texto utilizada já bastante na academia, já é bastante aceita, bem vista, e vai te ajudar a traduzir de forma otimizada aquele texto, mesmo se você já tiver o domínio do inglês ou do espanhol, no caso que a gente também faz vários trabalhos em espanhol nesse momento, né? E aí vamos para a nossa geração, nossa criação de gráficos e imagens. Bom, vocês provavelmente já ouviram falar do Canva. O Canva, ele vai tornar o seu gráfico, a sua tabela, bonitinha. Ele vai servir para isso. E isso, claro, que também é importante na pesquisa que o seu dado seja facilmente digerido por quem está expectando, por quem está absorvendo ali o seu artigo científico. Então, sim, a visualização também é importante, a estética nesse sentido também é importante. Mas o que a gente vai ter de ferramenta conceituada, de ferramenta amplamente aceita na academia é o Excel. Uma ferramenta simples, antiga já, que muitos têm domínio, outros não têm, mas tem cursos gratuitos, se vocês tiverem interesse, não só do Excel, mas claro, de todas essas IAs mencionadas, para o acesso desses cursos, né? De forma gratuita e de forma paga também. Mas que legal que a gente tem de forma gratuita essas ferramentas na internet. Cada vez mais fácil da gente fazer a nossa pesquisa de maneira elaborada e profunda aí. Então, o Excel, se eu faço independente do meu tipo de estudo, o Excel ele pode ser muito útil para a criação dos gráficos em dados quantitativos, o que, especialmente na área médica, é muito bem visto, você ter gráficos quantitativos na sua pesquisa. Então, destacando aí a importância dos gráficos em imagens. E como que eu vou gerar esses gráficos em imagens? Eu preciso de uma base de dados. A gente falou de outras pesquisas bibliográficas e revisões literárias, mas agora também sobre a criação de dados. Então, eu posso criar formulários. O Google Forms é bem fácil acesso, a maioria de nós tem Gmail hoje em dia, é uma ferramenta fácil de utilizar, porém, ela é gratuita, né? Também não tem limitação de número de entrevistados, porém, a gente não tem o controle tão bem estabelecido de quem tem acesso ou não a esses dados no Google Forms. E isso em questão de ética
na pesquisa científica pode apresentar um problema futuro se você quer publicar numa revista de grande impacto. No entanto, aí eu já falo para vocês, formulário é uma coisa complicada porque a maior parte dos aplicativos é pago e é caro. O Lime Survey, que é outro citado aí em cima, ela é uma alternativa muito poderosa porque ela é de código aberto, então tem a possibilidade de você utilizar sem estar tendo esse investimento todo para pesquisa, e que é muito reconhecida na área acadêmica. Quem sabe é necessário um pouquinho mais de conhecimento aí de informática, mas é uma alternativa muito boa e que tem uma personalização aí da pesquisa muito mais elaborada do que o Google Forms, do que a Microsoft também tem o seu sistema de formulários, né, que é gratuita e que não tem limite, mas também tem esse problema. Tá bom? Todo mundo ouvindo claro até aqui? Alguma dúvida? Belezinha, pessoal. Bom, pessoal, como eu falei, meu objetivo aqui não é ser cansativa nesse tema. A gente tem aí algumas dicas de como produzir todo o projeto e o arquivo do nossa pesquisa científica, tanto como artigo, como também como tese de mestrado, tese de final de curso, trabalhos acadêmicos. Tem umas que bem legal abordar investigação científica, vou comentar alguns deles. Quando a gente fala de artigo científico, a gente foi desse começo, que é construção da metodologia, que é o nosso caminho, extração de dados, tanto bibliográficos como em campo, escrita através das inteligências artificiais e análise desses dados, e finalmente a gente vai para a publicação e na internet, no geral. A gente encontra cada vez mais facilmente acesso a revistas que cobram muito barato, ou que às vezes nem cobram para publicação. E isso tem um peso já no currículo, e para quem quer fazer residência médica, e lógico, para quem quer continuar na área acadêmica, gosta de pesquisa, gosta de investigação. Mas não tem mais influência no Revalida, que antes valia pontos também para o Revalida, né? A publicação, ela então pode ocorrer tanto pela essa pesquisa em revistas acadêmicas já muito conhecidas, onde vai ser muito caro a publicação, né? 3, 4 mil dólares, revistas mais conceituadas, A1, A2, mas a partir de revistas B2 a gente encontra valores razoáveis como R$200, R$300, e finalmente revistas um pouco menos de impacto, revista C, a gente encontra gratuitas, e para quem está começando é excelente já ter uma publicação numa revista assim. Outros temas que seria muito bacana a gente conversar, e quem sabe mais profundamente em outras ocasiões, é a indexação e publicação acadêmica. Indexação de revistas e a publicação esmiuçada, né? O processo e as regras de publicação, as linguagens como a APA, a ABNT, o NLM, Vancouver, sobretudo Vancouver. A pesquisa científica, ela
demanda não só tempo, como investimento, especialmente dependendo de qual área você quer pesquisar. Então, conseguir dados, conseguir financiamento, conseguir dinheiro para pesquisa é possível e, inclusive, incentivo, né, que vocês tentem fazer isso para a pesquisa de vocês, especialmente se não for a primeira pesquisa, elaborar projetos e propostas para atrair financiamento. E aí já é um outro tema para poder conversar em um outro encontro aí, de como fazer isso, como atrair financiamento para a sua investigação. E a participação em eventos acadêmicos, jornadas acadêmicas, onde você já pode publicar seu banner ou outra pesquisa mais sucinta, congressos acadêmicos, onde você tanto vai conhecer colegas investigadores, uma experiência rica para poder trocar contatos, quanto também vai poder conhecer resultados de pesquisas recentes e apresentar os próprios resultados das pesquisas de vocês. Então, também é outro tema muito bacana de conversar, de como elaborar esse tipo de eventos e também como participar desse tipo de eventos. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem receber o material da aula, ou quiserem conhecer um pouquinho mais dessas IAs, de como realizar essas etapas da pesquisa, vocês podem mandar mensagem no @Veredas Escrita Científica. Queria também agradecer muito ao convite do Ícaro e a oportunidade da LAPSE de, através da Universidade Central do Paraguai, disponibilizar esse tempo para a gente conversar um pouquinho sobre essas ideias e já oferecer aí a ajuda da gente também no que vocês precisarem. Muito obrigado pelo tempo. Abro o microfone agora para qualquer colocação final, tá certo?